Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Aplauda bem forte o Jesus. Ele toda a honra, toda a glória. Você pode tomar assento. E vocês já perceberam que muitas mulheres, né, passaram aqui nesse púlpito já nessa noite, né? Devem estar pensando assim, o que está acontecendo? E o pastor só ali quietinho, né? Calma. Então, eu quero aproveitar justamente esse momento para louvar a Deus, para deixar aqui, né, registrado o meu louvor e a minha gratidão a Deus pela vida de todas as mulheres da família BPC. Amém? São mulheres abençoadas, mulheres convictas da sua fé, topam esses desafios que a gente inventa, vocês viram só, né? Mulheres que estão aí firmes, ano após ano, né? E glórias a Deus também pelas mulheres visitantes hoje. E vocês viram, né? Todas que estiveram aqui fizeram com muita excelência, né? O Patrick também já é a segunda vez que está visitando, seja bem-vindo. Também estou vendo lá atrás a Dona Diva, né? Que depois de um tempo, já acho que uns 2 meses, né? Que teve hospitalizada. A Dona Diva, seja bem-vinda. Depois a gente vai também dar um abraço na Dona Diva. Glórias a Deus. Olha aí, ó, mais uma mulher guerreira ali, ó, Dona Diva, né? Amém. Então nós estamos aí e eu louvo a Deus pela vida de todas essas mulheres. Como a Ciane falou, a gente, né, está numa preparação também para o nosso congresso, falou da cantina, e eu quero deixar justamente registrado aqui a minha gratidão, meu louvor a todas essas mulheres lindas. E vocês perceberam, né, que até aqui, mais a Giovana também no louvor. Então assim, ó, eu contei 7 mulheres que passaram aqui, e o pastor ainda sentadinho. Lembra que ele que inventou isso, gente? Acreditem ou não, foi ele que inventou isso, porque o nosso encontro das mulheres ia ser dia 12 de abril, numa sexta-feira. E ele inventou de dizer assim, quem sabe então vocês fazem um domingo o culto das mulheres? Não precisou falar para vocês, né? Então é muito importante nós termos, né, também aqui, às vezes o nosso encontro só para as mulheres, aquele momento que também é muito especial. Em março a gente teve aqui o nosso encontro e a mulherada contou as suas histórias, seus testemunhos de vida. Quem esteve aqui, né, lembra, foi impactante, foi maravilhoso, mas também eu entendi o que Deus está fazendo nessa noite. Deus está permitindo você aí, homem, que viu a sua esposa, ou a sua mãe, né, ou você que é filho, filha de quem já passou aqui, e de todas essas outras mulheres, né, o quanto essa mulher é talentosa, o quanto, né, essa mulher aí é cheia, né, de talentos que o Senhor tem colocado em cada uma. Então aí, ó, é motivo para você estar feliz, né, de ter essa mulher ao teu lado. Amém? Dá para ir os homens que, né, amém? Amém, Nicole? Amém? Né? Então, agora, eu também quero aqui, né, fazer propaganda, que eu estou aqui com a camiseta, né, da Transformadas. Então, todas as mulheres da igreja, até o final do culto, podem me procurar aqui na frente. A gente tem alguns modelos. A gente está abrindo para não só as mulheres que vão no congresso, mas todas que desejam ter uma camiseta como essa, tá? Eu vou parar aqui assim, porque eu encolheu a minha por causa do sabão em pó. Daí eu não vou tirar a jaqueta. Então, você pode adquirir uma camiseta como essa, me procura no final do culto, tá bom? Então, agora eu quero que você olhe para a pessoa que está aí do seu lado, né? Quem já me conhece aí já sabe, e diga assim para ela: eu gosto muito de você, mas a partir de agora, por favor, não me distraia. Amém? E também vocês já viram que tem algumas coisas por aqui, né? Mas tudo vai fazer sentido daqui a pouquinho. Então, já que eu estou com essa camiseta, né, Transformadas, e a palavra transformada, transformação é uma palavra que se fala muito hoje em dia, que se ouve, né? Assim, que está muito na moda. Mas realmente, eu creio que o Espírito Santo tem preparado algo para nós hoje nesse culto da família. Porque esse tema não diz respeito só à mulher. Por isso que Deus colocou no coração do pastor Edgar, para que a gente estivesse participando desse culto de domingo, que é o culto da família. Então, o tema já está aí, ó, desde antes, né, foi colocado.
sua imagem. É o título dessa mensagem de hoje, do que Deus tem para nós. Vocês viram ali que o sua imagem, né, esse S está com letra maiúscula porque quer dizer Deus. É a imagem de Deus. Então, sempre transformados à imagem de Deus. E eu quero ler com os irmãos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz assim: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. E o 27: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então eu quero que você observe comigo que nesse capítulo 26 tem dois verbos ali que está assim, ó, façamos no futuro, e depois também ele será. Eu quero que você entenda de imediato uma coisa, e isso é por fé. Primeiro nós precisamos crer em Deus, amém? E crer que Deus, ele é uma trindade. Deus, ele é Pai, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Ele é 3 em 1. Então imagina que no versículo ali 26, Deus fez uma reunião em trindade e projetou o homem. Ele diz ali, façamos e ele será semelhante. E no versículo 27, o projeto de Deus é executado. Deus executa, Deus faz, cria o homem à sua própria imagem e semelhança. Amém? E duas palavras nos chamam a atenção aí. Uma delas estava no título, né? Sendo transformados à sua imagem. Então, imagem e semelhança são duas palavras que nos chamam a atenção. Eu não sei vocês quando vocês leem a Bíblia, mas quando eu leio a Bíblia, eu costumo, quando eu quero estudar um pouquinho mais, eu costumo pegar essas palavras-chave de versículos e ir para o dicionário. Dicionário comum, Aurélio, dicionário bíblico. Às vezes a gente precisa entender também o significado lá da palavra do original, né, do hebraico. E assim é que a palavra do Senhor vai sendo revelada nas nossas vidas. Então, por definição, eu queria dizer para vocês que imagem é representação, é reprodução ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Então está aí uma imagem aí no telão, imagem igual a representação. E eu quero que você guarde isso, tá? A imagem é igual a representação. Semelhante, a palavra semelhante, que é da mesma espécie, qualidade, natureza ou forma em relação a outro ser ou coisa. Similar, que é muito parecido, que é idêntico, análogo. Esse termo análogo se usa muito para as cores, né? Cores análogas, cores que se parecem muito. Então tá aí, semelhante, igual, mesma natureza, muito parecido. Quero que você grave isso aí. Falando em transformação e imagem, nós também podemos lembrar de algo que é muito falado no mundo hoje também, que é a imagem pessoal. É ou não é? Inclusive existem profissionais hoje, né, especialistas em imagem pessoal, consultores, consultoras que ajudam a pessoa a definir a sua imagem. Então, isso é muito falado hoje em dia, e eu quero também que você ouça qual é o conceito, a definição de imagem pessoal. É uma identidade construída por alguém ou por uma marca que releva em sociedade a maneira de ser, se comportar, se vestir, a personalidade e até mesmo o tom de voz utilizado. Imagem pessoal também é a percepção que o outro tem a nosso respeito. É ou não é que todo o tempo, ou em todo o tempo, nós estamos transmitindo mensagens
sensações. E com base nisso é formada a nossa imagem, indo muito além da forma como nós nos vestimos. É ou não é? Eu imagino que vocês estão aqui já olhando esse espelho, né? Vocês estão curiosos aqui a respeito desse espelho. Então, se eu me parar aqui na frente do espelho, ali tem pessoas que podem se ver, né? O espelho está refletindo a minha imagem, certo? Infelizmente a minha mãe não está aqui hoje, porque nós somos muito parecidas, nós somos muito semelhantes. Eu ia convidar ela para vir aqui, e aí se eu e ela estivéssemos na frente do espelho, o espelho ele ia refletir a nossa imagem, mas também a nossa semelhança. Mas então, já que a minha mãe não está aqui, eu vou convidar o Sérgio e a Júlia, que venham aqui, por favor, né, rapidinho. E eu quero que eles parem aqui, só um pouquinho, vou virar aqui um pouquinho. Então, Sérgio e Júlia, Júlia, para aqui na frente do espelho, por favor. Então, o espelho está refletindo me ajudem, imagem da Júlia. Amém? Agora a Júlia vai se afastar um pouquinho do espelho e o Sérgio vai ali. O espelho vai refletir me ajudem, imagem do Sérgio. Amém? Agora os dois vão ficar bem do ladinho um do outro ali. E o que o espelho mostra para vocês? Além da imagem, a semelhança que vocês têm. Virem, por favor, para lá. E aí, se a gente fosse falar alguma coisa da semelhança deles, irmãos, olha só, isso aqui não é só para nós dar risada, não é só para vocês acharem bonitinho. Eu recebi de Deus uma vez uma palavra que essas coisas que eu invento é de Deus. Foi lá na igreja em Sarandi, então eu não tenho testemunhas daqui, mas tenho pastora legal, né, pastora legal? Eu recebi, e assim, então quando eu invento essas maluquices aqui, gente, é de Deus, pode ter certeza. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com vocês, está falando algo com vocês, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, certo? Nós precisamos ser transformados na sua imagem. A semelhança, aqui, se nós olharmos, o que é gritante e chega a dar nojo? Esse olho azul maravilhoso, não é? Uma enorme semelhança. O que mais? A pele clarinha, né? É outra semelhança. Mas com certeza, se nós tivéssemos a oportunidade de conviver mais com eles, de ter um maior relacionamento, intimidade com eles, nós poderíamos identificar o quê? Alguma semelhança não só física, externa, mas alguma semelhança que eu li antes na definição de imagem pessoal, o comportamento, talvez a personalidade que seria semelhante ou não. Amém? Muito obrigada. Muito obrigada. Uma salva de palmas para Deus. Mas sabe por que existe essa semelhança? Porque o Sérgio, eu vou dizer Sérgio, não seu Sérgio, né? É pai. Preste atenção. O Sérgio é pai. E a Júlia, ela é filha. O Sérgio é pai. A Júlia é filha. Nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é nosso Pai. Então nós precisamos nos parecer com Deus, nosso Pai. E essa imagem que eu falei que talvez se a gente se aproximasse mais, a gente poderia ver não aspectos só externos, nós podemos transformar a nossa imagem pessoal. E hoje em dia está muito comum isso, né? Tanto que está aí, agora tu segura aí, tá? Não passa mais antes de eu te falar. Então, é muito comum hoje essas transformações de imagem. Como eu falei, existem profissionais para isso, né? Então, assim, talvez se a gente tenha aqui um pouco de tempo e um pouco de dinheiro, a gente marca uma hora num salão de beleza, e isso não é só assunto de homem não, hein? Isso é assunto de mulher, é assunto de homem também. Tem homem muito caidoso por aí e passando por muita transformação lá. O Molino acho que às vezes fica sem horário na agenda, não é? Então, se nós marcássemos
cabelo. Aí a gente contrata uma consultora de imagem que vai repaginar as nossas roupas, vai descobrir o estilo que a gente usa, né? Que mais se identifica, e nós podemos ter essa transformação externa. Muito mais que isso, irmãos. Hoje em dia existem muitos procedimentos, né? A tal da harmonização facial, e que você pode, em métodos menos invasivos, não cirúrgicos, você entra numa clínica, você sai de lá com o nariz repitadinho, não é? Gente, eu tô falando pra besteira, com o queixinho marcadinho aqui, com a bochechinha que parece a maçãzinha, né? Então, isso tudo são transformações que eu vou chamar ali de instantâneas, tá? Mesmo que leve algumas horas, mesmo que talvez o procedimento fique inchadinho um pouquinho, uma semana, né? Mas eu vou chamar de instantâneo. Nada contra, aliás, eu tenho tempo. Se alguém tem dinheiro que presta me dá, que eu faço, tá bom? Então, olha só, nada contra. Se você quer fazer, seja feliz e faça. Mas nós também precisamos pensar que a transformação que Deus ele quer para nós é uma transformação contínua. E ela é uma transformação não só externa, mas interna. Nós fomos criados por Deus. A gente viu no versículo 26 e 27 de Gênesis 1. E Deus, ele não nos fez para sermos perfeitos iguais a Ele. O texto lá dizia que era para nós sermos sua imagem e semelhança. Semelhança é algo que é parecido, né? Então, mas o desejo de Deus é que nós buscamos a santificação continuamente. E isso só será possível se nós passarmos por transformação contínua, para nós nos parecermos com Deus. A verdadeira transformação que Deus espera de nós é como o exemplo da borboleta. Alguém percebeu que tem borboleta aqui? Alguém percebeu que tem borboleta no espelho? Então, eu imagino que talvez você já tenha visto também hoje em dia em redes sociais. Às vezes as pessoas colocam lá algo no seu status ou no seu perfil e tem uma borboletinha, principalmente a borboletinha azul. O que será que você pensa, né? Ou não sei se você é detalhista como eu. Eu, quando vejo isso, imagino assim: a leitura que eu faço é: essa pessoa está querendo me dizer que ela está em transformação. Porque a borboleta, ela é um dos maiores símbolos de transformação hoje em dia. E sabe por quê? Porque a borboleta, ela passa por 4 processos. A borboleta, ela é ovo, ela é larva, ela é casulo e aí depois ela vira adulta. E uma das maiores funções da borboleta adulta é ela continuar a reprodução. Então ela precisa colocar novamente os ovinhos nas folhinhas verdes, na vegetação, enfim. E você sabe, né, que existem milhares e milhares, né, de tipos de borboletas. Tem colecionadores de borboletas. Então é algo assim contínuo, é algo quase que infinito, nunca se acaba, né? Só que um dia a borboleta é ovo, dali um tempinho ela é uma larva, dali mais um tempinho ela é um casulo. E vocês já perceberam que se a borboleta ficar dentro do casulo, fechadinha, trancadinha, e ela não romper esse casulo e se tornar adulta e voar, aleluia, o Espírito Santo está falando com você, amém? O que acontece? Você já encontrou por acaso algum casulo seco? Aquela borboleta que quis ficar ali fechadinha no casulo, ela não quis romper o casulo, não quis sair voar, ela morre, ela seca, ela tem um tempo para ficar ali, mas depois ela precisa romper aquele casulo, ela precisa voar e ela precisa reproduzir
que é externa, mas que também é interna. E o que de verdade Deus tem para nós é uma transformação interna. E então talvez o título da mensagem, que era sendo transformados na sua imagem, talvez a gente possa transformar ele numa pergunta. Então, como sermos transformados na sua imagem? Amém? Lá no Antigo Testamento, no texto que a gente leu e todo o capítulo ali de Gênesis, a gente vê ali a revelação da criação de Deus. Amém, irmãos? Adiante, nós vemos que mesmo depois que o homem pecou, Deus, ele envia o seu próprio Filho para salvar a humanidade. Jesus que é a própria imagem e semelhança de Deus. Ele se faz humano, ele vive na terra para nos mostrar que é possível ser imagem e semelhança de Deus na terra, e agora, através dele, nós temos esse acesso a Deus, nos tornando também seus filhos, resgatando a nossa imagem e semelhança. Graças a Deus. Espera aí ainda. Pode colocar a próxima. A próxima, aí ó, pedi para a Priscila Molina colocar uma transformação, já que eu falei tanto, né, de procedimentos e tudo, só para nós, né, visualizar, para memorizar que as transformações internas, olha o que aconteceu ali, né, aquela ruga da brava da mulher, que diferença, né? Mas não é só essa transformação externa que nós estamos falando. Nós estamos falando da transformação interna. E o próximo que fala sobre o texto de Colossenses 1:15 nos diz assim: o Filho é a imagem de Deus, invisível, e é supremo sobre toda a criação. Então lá em Gênesis nós vimos a criação de Deus. Aí Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem pecou, né? Mas Deus, ele não desistiu do homem. E ele, lá na sua trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele enviou o seu próprio Filho Jesus para morrer por mim e por você. E quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e como eu falei antes, que isso é por fé, que primeiro nós temos que crer em Deus, depois nós temos que crer no plano perfeito de Deus, que Jesus é o seu Filho enviado por Ele para nos salvar. Então agora, o seu Filho passa a ser a sua imagem e semelhança. Então todos nós somos criaturas de Deus, mas nós só nos tornamos filhos quando nós acessamos a Deus através de Jesus, quando confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então nós voltamos à nossa essência, nós resgatamos a nossa imagem e semelhança que perdemos com o pecado. Amém? No Novo Testamento também há um texto em Efésios, no capítulo 4, 22 a 24, onde o apóstolo Paulo, ele escreveu esse texto. E a partir daqui então, vamos dizer assim, até aqui foi toda uma introdução para nós chegar aqui e ver o que a palavra de Deus então nos diz, como nós podemos ser transformados a imagem de Deus, na sua imagem. Existem aqui 3 pontos que nós podemos extrair desse texto, que são uma espécie de 3 deveres, eu vou chamar assim, para sermos transformados na sua imagem e nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então o texto diz assim, capítulo 4, Efésios 22 a 24: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo seu engano. 23: deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. E o 24: e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa,
como Deus. Amém? Então eu posso extrair daqui, e nós podemos extrair o primeiro dever que Deus ele traz para nós, para que nós possamos ser a nossa parte nesse processo de transformação. O que eu posso fazer para ser transformado na sua imagem? Primeiro, nós devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Ali no 22 diz, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Pode botar o próximo. E eu também quero ler aí, para não ficar só nesse versículo, porque é muito bom sempre a gente ver vários e vários versículos, né? Que a Bíblia, ela sempre, um versículo, um texto completa o outro, ela nunca se contradiz. Então nós temos aí um exemplo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e 17, que diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Então esse primeiro dever de nós abandonarmos a velha vida, abandonarmos o pecado, para sermos uma nova vida, para termos um novo início. Eu costumo dizer assim que, eu costumo falar que nós mesmos, né, nos esculhambamos. Eu costumo dizer que nós mesmos esculhambamos a criação de Deus. E nós nos afastamos de Deus justamente pela nossa desobediência, pelos pecados, os nossos pecados, pelo nosso orgulho, pela inveja, por tantas situações. Nós mesmos nos afastamos de Deus. Então, nós devemos estabelecer um novo alvo. Não só esse texto, mas existe um outro texto também que o apóstolo Paulo diz que esqueço-me, ele diz assim, algo assim, eu vou parafrasear, né? Esqueço-me do que para trás fica, né? E olho para diante, para um novo alvo. E o meu alvo é Cristo. Tem até um hino que a gente canta, meu alvo é Cristo. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos esquecer a nossa velha vida. Se tem alguma coisa para ir lá no passado e resolver, volta lá, resolve e segue adiante. Não deixa nada lá mesmo sem resolver, mas segue adiante, resolve e segue. Viva uma nova vida em Cristo. Estabeleça um novo alvo, uma nova vida e não olharmos mais para trás. Talvez nós não conseguimos, né, ir adiante porque nos sentimos culpados pelo nosso pecado. E aí, a Júlia falou muito bem no início aqui, você veja que é um texto, né, completamente diferente do que eu falei até agora, é o livro de Jó, mas o que o Espírito Santo levou ela a falar, levou justamente ela a falar de que Deus, ele não nos castiga, né? Não é culpa de Deus o que acontece com nós, é colheita das nossas próprias escolhas, das nossas próprias atitudes, das nossas próprias decisões. Então, muitas vezes, é por nós termos uma visão assim distorcida de Deus, é que nós não conseguimos visualizar algo novo, um alvo novo, uma vida nova, porque ficamos presos no passado, achando que Deus é um Deus talvez velho, brabo, que está lá no céu, assim, olhando para nós e dizendo, agora a Júlia fez aquilo, então eu vou castigar ela, um raio, tchá. Não é assim que Deus faz. Então talvez é por esta imagem distorcida que nós temos de Deus. Então, se nós temos essa imagem distorcida, nós vamos ter a imagem distorcida de tudo, porque tudo é criação de Deus. Eu repeti umas 3 vezes imagem distorcida, né? Isso viraria um meme. Então nós precisamos entender que Deus, ele é o criador de tudo, mas ele não é justamente esse pai brabo que castiga. Lembra, a transformação, ela é contínua, que a gente viu antes. E para isso nós precisamos exercitar as disciplinas espirituais. Então, como que eu vou conseguir levar uma nova vida? Estabelecer um novo alvo? Aí é repetitivo. Daí o pastor Edgar vem aqui e prega, daí vem a Ana que fala, daí vem outra pessoa que fala, aí às vezes o Piccolo vem aqui e fala, e a gente sempre acaba no quê? Nas disciplinas espirituais. O que é? Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão.
Reforça lá que o tema de casa é ler Hebreus, para motivar os irmãos a lerem, porque são disciplinas espirituais que nos ajudam a nos fortalecer e seguir adiante, avançando, abandonar a maneira antiga de agir. Amém? Amém. Também, ali naquele texto, volta lá por favor no primeiro, esse aí. Ali no versículo 23, nos dá o segundo dever, que nós devemos mudar nossa forma de pensar. Então, ali diz assim: deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Pode colocar lá, doutor. Então, devemos abandonar o próximo, a nossa forma, devemos mudar a nossa forma de pensar. E aí nós vamos cair de novo num texto muito conhecido, Romanos 12:2, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Lembra que lá na imagem pessoal falava de comportamento? Quando pai e filha estiveram aqui em cima, eu disse que algumas semelhanças eram físicas, visíveis, mas que talvez se a gente convivesse mais, se a gente tivesse mais intimidade, a gente poderia identificar alguma coisa também no comportamento. Então, o texto diz para não imitar o comportamento e os costumes do mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E também é repetitivo, não é? É repetitivo a gente sempre falar que nós precisamos mudar nossa maneira de pensar, que a nossa mente é um dos maiores, é o maior campo de batalha que nós temos. Tudo começa aqui na nossa mente. Não adianta eu querer estabelecer um novo alvo, mas continuar pensando da maneira que eu pensava. Se eu não mudar a maneira de pensar, eu vou repetir as mesmas coisas que eu faço sempre. Então, sim, é repetitivo falar que nossa mente é um campo de batalhas, mas é. E precisamos pensar como Cristo pensava. Diante das maiores adversidades, manter uma expectativa de esperança, sabendo que Deus está conosco e tem um plano para as nossas vidas. Renovar a nossa mente significa adotar uma perspectiva bíblica em todas as áreas da vida. Amém? E um terceiro dever, que é aquele texto lá, pode voltar no texto, nos fala, no versículo 24, ali diz assim: e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Pode ir adiante? Então ali o terceiro diz assim: precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. Amém? Amém. Ali em Gálatas 5, 22 e 26, o texto nos diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paciência, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ufa! Quem que produz isso? O Espírito. Deus Pai, lembram da Trindade? Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando Jesus passa a ser o nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E é o Espírito Santo que nos ajuda a vencer os desejos da nossa carne e produzir em nós os seus frutos. Esses frutos todos aí. Mansidão, domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos de sua natureza humana. Próximo. Uma vez que vivemos pelo Espírito, se
Sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Amém? Então aqui o livro em Gálatas, ele diz que nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E para nos orientar em tudo e ajudar a gerar em nós seus frutos. Quando pendemos para a carne, geramos os frutos da carne. Quando buscamos o Espírito Santo, geramos os frutos do Espírito. Esses frutos ou qualidades descritas no texto que eu repeti antes, que eu falei, parei ali, refletem a imagem de Deus. Jesus exemplificou o amor ao próprio através do serviço e humildade. Irmãos, visitantes, amigos, nós precisamos encontrar maneiras de servir uns aos outros em nossa comunidade, refletindo o amor de Deus em ações concretas. Então, eu quero dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui mesmo na igreja, irmãos que são acolhedores na porta, irmãos que recebem as pessoas ali, irmãos que arrumam uma cadeira, irmãos que vão lá ver se tem papel higiênico no banheiro, se tem papel toalha, se tem copo, se tem água lá para tomar no bebedouro. São ações concretas que demonstram o amor de Deus. Amém? Amém? Olha só uma linda ação concreta que tem acontecido aqui, já que nós falamos que as mulheres vão no congresso. Desde o congresso dos jovens, o nosso projeto Mão na Massa aqui tem ajudado, produzindo os pães, que alguns são doados, outros são vendidos, e aí o dinheiro arrecadado está ajudando em pagar parte do ônibus, ajudou que os jovens, que nós fomos em fevereiro para Gramado, e agora que as mulheres vão também, daqui um mês exatamente, de 17 a 19, estaremos lá em Gramado, no congresso estadual. Os irmãos que estão envolvidos nisso não têm 5 mil reais para pagar o ônibus, mas sabe o que eles fazem? 4, 5 da manhã estão aqui, produzindo pão, 70, 80 pão, para ajudar. Isso é um exemplo concreto de uma ação concreta. Agora, se é feito com amor, muito amor, pouco amor, por obrigação, sem obrigação, isso é outro assunto. A isso diz respeito aos tipos de obras que fizemos, é assunto para uma outra pregação. Mas, de fato, é uma ação concreta que está sendo feita na prática para exemplificar, sim, o amor de Deus. Não é para o pastor Edgar, não é para mim, é para um bem comum. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Glórias a Deus pela vida de todos os irmãos, que ajudam. O André, que antes botou aqui, combinamos. Não é para mim, ele fez isso para Deus. Amém, irmãos? É esse que deve ser o nosso pensamento. Mudar o nosso pensamento. Eu não vou lá fazer aquilo lá, bem capaz que vou lá. A Ana é uma chata, ela gosta daquilo daquele jeito. Não, enquanto você pensar assim, muda o pensamento. Independente de que se a Ana é chata ou não é chata, eu vou fazer porque eu vou fazer para Deus, para um bem comum. Amém, irmãos? Então, se envolva. Tem pessoas aqui que numa ação prática, elas trazem lanche para as crianças, doam. Nossa, irmãos, a nossa igreja é muito abençoada. Eu falei antes que as mulheres são muito abençoadas e todos são. Tem pessoas aqui, precisa doar um botijão de gás, precisa doar um fogão, precisa cesta básica. Amém? Isso são ações práticas que nós podemos fazer, sim. São frutos do Espírito, sim. Servir em algum ministério. E não só aqui dentro da igreja, mas engaje-se em questões de justiça social e ambiental, refletindo o coração de Deus pela justiça e pelo cuidado com a criação. Eu preciso refletir Cristo, ser a imagem de Deus, não só aqui dentro. Eu preciso ser a imagem de Deus lá fora, em outros projetos, em todas as
áreas. Partilhe sua fé com os irmãos e invista no crescimento espiritual dos irmãos, multiplicando a imagem de Deus no mundo. Pastor Roberto aqui, no culto dos 20 anos da igreja, né? Ele falou sobre os irmãos participarem em todos os segmentos da sociedade. Aí parece assim, né, que a gente se esquiva de muitas coisas. Dentro daquilo que você gosta, se você gosta de animais e quer lá fora ajudar uma ONG de animais, se você gosta de meio ambiente, lá fora você quer estar numa ONG de meio ambiente, se você gosta de política, o pastor Roberto brincou aqui, né, que os irmãos aqui da igreja, quem gosta, tenham um candidato aqui da igreja para representar, mas parece assim que falar essas coisas, não, irmãos, isso são ações concretas, onde nós, como cristãos, estaremos multiplicando a imagem de Deus no mundo, em todas as áreas, em todos os segmentos da sociedade. Amém, irmãos? E para concluirmos, sermos transformados na imagem e semelhança de Deus é um chamado para toda a vida, que nos move em direção a uma maior semelhança com Cristo em caráter, amor e propósito. Essa jornada é marcada por um compromisso contínuo. Lembra da transformação contínua? Com o crescimento espiritual, práticas de vida que refletem o coração de Deus em um envolvimento ativo com o mundo ao nosso redor, buscando refletir o caráter de Cristo em todas as nossas interações. O que o Espírito Santo nos ensina hoje é: sejam transformados na imagem de Deus. Lembra que lá no início a gente falou sobre a definição de imagem? Estava ali imagem igual a, quem lembra? Representação, né? Imagem igual a representação. Então eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus nos diz hoje: viva como um verdadeiro viva como um verdadeiro representante de Cristo na terra. Amém? Se o título era sendo transformados na imagem de Deus, esta imagem significa ser um representante de Cristo nessa terra, e que nós possamos viver exatamente assim, onde nós estivermos, que nós sejamos verdadeiros representantes de Cristo na terra. Vamos nos colocar de pé? Eu gostaria de orar com você, mas eu vou chamar o pastor Edgar aqui e ele estará fazendo as considerações finais, o que ele achar melhor. Mas eu gostaria de orar com você, que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e que, se de verdade você deseja ser transformado à imagem de Deus, você diga: Deus, eu quero ser transformado na sua imagem. Que nós possamos, irmãos, de verdade, mudarmos a nossa maneira de agir, que nós possamos abandonar a nossa antiga maneira de agir, que nós possamos mudar a nossa forma de pensar, e sim, que nós venhamos adquirir o caráter de Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Senhor, por esse culto, pela tua palavra, Senhor, para as nossas vidas liberada nesta noite. Senhor, nós cremos sim que possamos ser transformados, Pai, na sua imagem, mas que essa transformação é muito além, Senhor, do que apenas uma imagem pessoal, visível, externa, mas que essa transformação diz respeito a uma transformação interna, que muitas vezes, Senhor, é invisível aos olhos humanos, mas que por fé, Senhor, possamos conseguir vencer dia a dia, Senhor, sermos transformados, sairmos, Senhor, da nossa zona de conforto, como quando a borboletinha está lá
Amém. Amém. O que você precisava ouvir, Deus falou. E agora nós queremos orar abençoando a tua vida. Eu quero convidar aqui na frente presbíteros, os irmãos da intercessão. Venham aqui na frente, por favor. Nós vamos separar aqui para ter um tempinho para poder orar pela tua necessidade. Venham, irmãos da oração, venham. Diácono Renato também vem aqui na frente para ajudar a orar. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diácono Miguel também, para aqui mais do ladinho aqui. Amém. As irmãs venham ajudar na oração. A Ciane também, por favor, vem aqui na frente, nos ajude. Vem aqui do lado de cá, Ciane. Passa para o lado de cá. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estaremos orando por você. E qual é a transformação que precisa acontecer na tua vida? Qual é a transformação que precisa acontecer na tua casa, na tua família? Se você veio nessa noite, quem sabe pensando que um agir sobrenatural, um sinal faria uma mudança, esquece isso. Porque os sinais, nós vemos na Bíblia que milagres que aconteceram assim extraordinários, só atrapalhou a vida de muitas pessoas. Imagine, quem sabe você está agora aqui e você está com uma dor na coluna, assim, nas vértebras, enfim, tudo inflamado, atacado. Alguém olhando de fora poderá pensar, se um milagre acontecer, essa pessoa não, quem sabe você recebe a cura e vai lá, viver no mundo distante de Deus. A primeira transformação que a Ana pregou aqui nessa noite, eu creio, com toda certeza, ela precisa acontecer aqui, ó. Como você discernir e compreender as coisas de Deus? Tá bem? Grave bem isso. Imagine se eu fosse até você, uma língua estranha, eis que te digo, porque tu era uma boca aberta e agora vai ser uma boca mais fechada. Vai mudar alguma coisa? Não. Você pode se alegrar, se arrepiar, e você volta para nós. Se era uma boca aberta, continua com a boca aberta. Se você era uma pessoa cheia de mentira, de ódio, não adianta ter um sinal. O maior sinal é você que permite o Espírito Santo gerar em tua vida. Ouviu a palavra, o que Deus falou? Eu tenho que ser a imagem e semelhança de Cristo. Mas se olhar para mim, não que parecido com Cristo, estou mais parecido com o capeta, isso sim. O que acontece com um levante desse no pensamento? Eu preciso do milagre. Eu preciso da transformação. Então, no ato de fé, eu vou sair do meu lugar e vou parar aqui na frente. Amém? Aleluia. A senhora pode parar aqui. Essa mulher vai orar pela senhora já aqui. Isso. Amém? E você pode sair do teu lugar e venha. Você que deseja, paulatinamente venha. Se é casal, pode vir o casal para na frente de uma dessas pessoas e receba a oração. Receba a intercessão. Enquanto pode cantar bem baixinho. Aleluia. Venha receber a oração. O teu milagre acontecer, a transformação envolver a tua vida, a tua casa. Amém? Pare na frente dos que estão livres aqui, nós temos. Amém? Temos mais uma pessoa aqui livre. Podem parar aqui. Amém? Vão recebendo a oração, vão recebendo. É a intervenção divina, é o poder de Deus entrando em ação por você. Também uma outra coisa, não escolha quem vai orar. Essas pessoas aqui, nenhuma tem mais poder que a outra. Nenhuma. Mas eu quero que com essa pessoa, não, é Deus que opera na tua vida, no teu coração. Amém? Aleluia, Senhor. Bendizemos o teu nome. Pai, em nome de Jesus, que nós oramos por cada uma das pessoas que saíram de casa e vieram para o culto da família. Oh, aleluia! Quantas transformações o Senhor está operando aqui nesse lugar. E é através da fé, é através do poder do Espírito
Joga, Senhor, esta pessoa para esse ponto certo do caminho, para compreender um pouquinho mais da tua vontade, a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Vai recebendo igreja, vai recebendo família, vai recebendo meu irmão, a oração. Vem receber a tua bênção, é pura fé, exercita a tua fé, não fique calado, louve, glorifique, adore o Senhor, Ele está aqui. Em nome de Jesus liberamos a palavra que abençoa, a palavra que transforma, a palavra que renova, a palavra que traz toda sorte de bênçãos para a tua vida, aleluia. Deus maravilhoso, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada família, o Senhor sabe de cada situação bem particular, íntima, mas que tem oprimido muitas vezes, que tem gerado aquela dor, a angústia, para muitas pessoas gerado um sofrimento. Em nome de Jesus, que nós liberamos uma palavra de ânimo, de cura, de renovação, de revestimento. Aleluia, aqui tem uma vaga aqui, ó, vocês vêm aqui para receber a oração, aqui, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, que o nome do Senhor seja exaltado por cada milagre, por cada transformação que o Espírito Santo de Deus vem trazendo e liberando sobre a tua vida. Pai, como tu conheces, Senhor, cada detalhe, cada situação, através da palavra que foi liberada, nós estamos com a nossa vida fortalecida, edificada em Ti. Espírito Santo de Deus, traz, Senhor, respostas bem marcantes, impressionantes para cada pessoa que está vindo receber a oração. Após o alimento para a alma foi através da palavra, após o encorajamento que cada um recebe através da tua presença, em nome de Jesus, que nós abençoamos agora cada integrante da família, cada relacionamento, pessoas que estão apresentando motivos tão importantes para serem resolvidos e encaminhados nesta semana. Venha com confiança, venha com fé, venha com muito amor, venha aos casos do Senhor Jesus. Vai louvando o nome do Senhor, cante. Eu sou teu lar. Vem, Espírito Santo, muda as coisas de lugar, muda nesse casamento, muda, Senhor, a vida financeira dessa pessoa que está passando por tantos apertos, por tantas dificuldades. Oh, poderoso Deus, em nome de Jesus, repreendemos toda ação diabólica contra a vida das pessoas, todas as hostes infernais que se levantam para gerar dor, sofrimento, depressão. Oh Deus, repreendemos todo tipo de pensamento negativo, o espanto noturno, pessoas que não conseguem dormir direito à noite, sonhando com desastres, com coisas horríveis. Em nome de Jesus, abençoamos. Pai maravilhoso, tu conheces, estás trazendo a resposta, estás trazendo a provisão necessária para cada pessoa. Vai desfrutando desse perdão, vai desfrutando do perdão de Deus, liberado para a tua vida, liberado para a tua alma, liberado para o teu coração. Oh Deus, nós abençoamos todos que vêm para receber a oração. Aleluia, enquanto os irmãos continuam orando, levante as mãos e cante e diga: sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
que você guarde a palavra, que você leve a palavra, porque é a palavra que muda a nossa vida para melhor. Amém? Lembre de orar nessa semana, buscar a presença do Senhor. Nunca esqueçam que o pastor existe para poder te ajudar. Quando está tudo bem, está tudo legal, é só um oi, boa noite, a paz do Senhor. Mas quando você está passando um momento de prova, de luta, você percebe que não está legal, que a tua vida não está bem, me chama, passa uma mensagem, termina o culto, vem conversar, pastor, eu estou precisando de uma oração por isso, por isso, por isso. Amém? É para isso que o pastor existe, para poder abençoar a tua vida. Amém? Olhe para mim, eu e minha família desejamos a você uma semana rica, cheia de bênçãos, de alegria e muita paz no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Cumprimentando teu irmão, estamos despedidos. Lembre que tem um lanche gostoso lá na saída para você que despedido.